Capítulo 8. As palavras que curam. O que o discurso materno não diz. Lamentavelmente, tudo aquilo que não foi dito não é registrado pela consciência. Sem dúvida, conseguimos viver sem lembrar nem saber praticamente nada sobre nós mesmos, nossa infância ou nossos desejos. Na verdade, quase todos vivemos assim e o mundo não para. Esse é o maior obstáculo quando pretendemos organizar uma biografia humana, porque se supõe que esta é uma modalidade baseada em conversas. No início, o terapeuta pergunta e o consultante responde. Mas se o que responde é não sei, não lembro, ou pior ainda, algo totalmente inverossímil, o que fazemos? Essa é a maior dificuldade. De qualquer forma, o mais importante é reconhecer que há inúmeras ocorrências que não foram nomeadas pela mãe, ou por quem deteve o discurso oficial dessa família, havendo muito material relegado à sombra. Esse é um bom primeiro passo. A partir daí, o terapeuta precisa se valer de grande criatividade, porque temos de inventar palavras para fatos ou vivências internas que podemos imaginar, mas que vamos tateando como se estivéssemos em um quarto escuro, com delicadeza e lentidão, até tocar algum lugar que nos ofereça uma nova pista. Talvez o mais importante seja aceitar que aquilo que o consultante diz não nos interessa. Sou antipático, não é? Mas se está manchado de algum discurso alheio, desvia nossa busca. É provável que a mãe de nosso consultante tenha dito muitas coisas, mas para nós importa apenas aquilo que não disse. É claro que se não disse é muito difícil saber. Pois bem, esse é o desafio. Lamentavelmente, não tenho uma lista de perguntas pertinentes a oferecer, de modo que vocês possam utilizá-las diante de um consultante que repete um monte de histórias pouco críveis. Terão de inventá-las, in situ. O mais importante é saber que o indivíduo não consegue nomear hoje aquilo que nunca foi nomeado quando criança, e que essas palavras que nós, em nosso papel de terapeutas, diremos terão um significado transcendental. As biografias humanas realizadas pela internet. Creio que essa é uma boa notícia para meus leitores. Admito que durante alguns anos me neguei sistematicamente a verificar como funcionaria a aproximação íntima entre um terapeuta e seu cliente, com a mediação de um computador e uma câmera. Finalmente, para responder ao pedido entusiasmado de pessoas interessadas, especialmente na Espanha, decidi tirar a prova. Deparei, em princípio, com a negativa de minha equipe, mas alguém em algum momento disse: eu experimento. Experimentou, funcionou, e foi fácil. O programa Skype parecia ter sido feito sob medida para nós. Uma vez encarado o trabalho, em poucos minutos, ninguém se dá conta de que estamos separados por 10.000 quilômetros, ou a distância que for. Então, outros terapeutas começaram a se animar, a experimentar. E os resultados são perfeitos. A intimidade não tem que ver com poder tocar-se fisicamente, mas com a capacidade de abrir o coração e chegar intelectual e afetivamente ao outro. Esse nos darmos conta de que o trabalho de construção da biografia humana poderia atravessar fronteiras nos garantiu entusiasmo e novas experiências. Hoje atendemos pessoas que vivem em todos os cantos do mundo, falantes do espanhol no momento, e para nós significa também um aprendizado interminável sobre outras culturas, pensamentos e modos de vida. Não sei quais outras fronteiras poderemos ultrapassar em um futuro próximo. Talvez, quando este livro esteja em suas mãos, já teremos implantado muitos outros meios de questionamento, que nos facilitem ainda mais a aproximação entre as duas pontas. João e sua falta de palavras. João é espanhol, na verdade, catalão. Seu trabalho de construção da biografia humana foi feito pelo Skype, pela internet. Tem 34 anos, uma namorada e não tem filhos. Ouviu-me em uma conferência que proferi em Barcelona e está interessado em saber mais sobre si mesmo. Sua preocupação é que se sente inseguro, é muito tranquilo e se não o empurram, não faz as coisas. Explicamos brevemente como encaramos o trabalho e damos início. Seus pais são originários de Castela, mas emigraram para a Catalunha. Primeiro nasce João, e depois de 3 anos, nascem gêmeos, Manuel e Antônio. Não se lembra de nada de sua infância, nada de nada. Portanto, a terapeuta se dedica a fazer perguntas cada vez mais específicas e concretas,
mas mesmo assim consegue pouquíssimos relatos infantis. Da mãe não se lembra de nada, exceto que sempre trabalhou. Não se lembra de que a mãe estivesse em casa quando ele se levantava. Papai preparava o café da manhã e os levava para a escola. Tentando extrair alguma informação dele, a terapeuta nota que João responde tudo no plural e chama sua atenção para isso. Isso causa um impacto e ele diz que os 3 irmãos realmente sempre estavam juntos. Ninguém os olhava como indivíduos separados. Funcionavam como um bloco. Essa informação mínima o deixa tão impactado que não consegue dizer mais nada por um longo tempo. Parece que os 3 meninos eram muito responsáveis, por isso ninguém tinha de se encarregar de ajudá-los, com a tarefa da escola, por exemplo. Mamãe, por sua vez, parecia muito desorganizada. Apesar de a terapeuta inventar mais e mais perguntas ou situações, as respostas de João se limitam a pode ser, talvez, sim ou não sei. Fazemos que ele note que tanta falta de palavras chama atenção e que possivelmente assim tenha passado toda a sua infância. Aparentemente, não passaram dificuldades econômicas, até administravam uma herança familiar. Parece que mamãe tinha personalidade forte, papai cozinhava, mas não conseguimos saber muito mais do que isso. Perguntamos sobre as relações afetivas de seus pais e ficamos sabendo que não tinham vida social. A mãe era fria, não havia espaço para sentimentos. Perguntamos sobre brigas entre os pais, mas não se lembra. Só disse que ele era bom, calado e não discutia. João, de fato, não consegue se expressar. Tem um rosto pálido e muito pouco expressivo. Ao ver que não temos muita informação, a terapeuta desenha um pequeno mapa com 3 garotos indiferenciados. Quanto à mãe e ao pai, não sabemos nada, não há palavras. João diz então que se lembra de estar à vontade em casa. No entanto, mostramos a ele que sua opção era ficar quieto, sem causar problemas. Mostramos que deve ter reprimido muitos impulsos primários, com o propósito de responder aos pais, e que essas limitações que se impôs provavelmente o tenham deixado fraco, sem iniciativa e necessitado de que o empurrem. Assim como descreveu no início da consulta. Fica muitíssimo assustado, como se fosse a primeira vez que relaciona os fatos. Dizemos a ele que teremos de trabalhar para investigar quem é ele de verdade e abordar o que o deixou tão desvitalizado. Provavelmente não só a ele, mas também a seus 2 irmãos. Continuamos perguntando sobre o vínculo entre os pais. Não só não havia brigas, como também não havia absolutamente nada. Nomeamos escassez em todos os níveis e mostramos a ele que é muito complicado conseguir que João diga algumas palavras. Alguma palavra. Foi um adolescente tranquilo, claro, não teve namoradas e esse foi um grande problema para ele. Não se sentia capaz de enfrentar uma garota. Com certeza, em casa nunca pôde falar sobre o assunto. Acontecia o mesmo com os irmãos. Nomeamos algo de repressão sexual. Fica assustado, diz que não entende. Explicamos, fica mais assustado. Repetimos que o maior problema é a falta histórica de palavras. Não há nada que tenha sido nomeado nesse lar. Aos 18 anos, vai para a Inglaterra estudar inglês por 4 meses. Não consegue relatar nada especial sobre essa viagem. Perguntamos sobre a relação com seus 2 irmãos gêmeos. Vocês já imaginavam que a resposta é: tudo bem. Durante a adolescência, também não se lembra de brigas com os pais. É tão pouco que conseguimos que João diga que tentamos trazer a voz dos demais. Amigos do ensino médio, por exemplo. O que diziam de você? Que não era pontual e que nunca se envolvia em nada. E o que você sentia com isso que seus amigos diziam? Nada. Nada? Seus amigos apontavam sua falta de pontualidade, sua falta de compromisso e você não se importava nem um pouco com o que causava neles? Aí há um único desejo, o seu. O outro não existe. Como você não existia dentro do desejo de sua mãe. João entendeu perfeitamente. Continuamos o trabalho, seguindo a cronologia, mas já levando em conta que aprendeu a viver em sua bolha, sem olhar para si mesmo nem para mais ninguém. Entra na universidade em Barcelona. Via seus amigos falando com os pais por telefone por horas, mas ele quase não ligava para eles. E se o fazia, não tinha nada a lhes dizer. Falava 2 ou 3 minutos. Tão pouca vitalidade nos chama a atenção. Não vemos por onde entrar em seu mundo emocional. João passou bem, mas não tinha namoradas. Não se sentia bonito. Não era capaz de entabular uma conversa.
Tinha muito pouca experiência, muito pouco mundo. Perguntamos a ele se pensou nesse momento em fazer algo. Não, se manteve assim. Finalmente, antes de terminar seu curso, pede transferência para a Venezuela. Ali conhece sua atual namorada e única mulher de sua vida. Patrícia é uma venezuelana simpática, encantadora e de personalidade forte. Não consegue nos dizer o que Patrícia viu nele. Inicia-se sexualmente com ela e vai adquirindo certa confiança. Morando na Venezuela, João se solta um pouco mais. Sente-se livre, independente, seguro. Pede Patrícia em casamento. Ela aceita e decidem voltar juntos para a Espanha. Patrícia nem tinha terminado a faculdade, mas lhe garantem que poderia concluí-la na Espanha. Decidimos encerrar o primeiro encontro, fazemos um resumo de tudo que foi visto. Durante o encontro virtual seguinte, perguntamos a ele se pensou no que conversamos na vez anterior. Sim, ficou impactado ao observar sua incapacidade de relacionar-se. Pergunta como esse trabalho continua, porque não está gostando do que vê. Explicamos pacientemente que é um processo que exige tempo para tomar conscientes nossos mecanismos, observá-los, compreendê-los e então tomarmos as decisões que queremos. Recordamos o que foi visto, com uma mãe com pouquíssimos recursos emocionais e sem palavras. Há escassez afetiva por todos os lados e muita solidão. João se acomoda e essa parece ser sua pulsão de vida. Procura aprovação externa a partir de uma valorização muito pobre de si mesmo. Concorda. Diz que sempre sentiu que a vida passava na frente de seu nariz e ele só observava. Acrescentamos que ele permaneceu passivo. Dizemos que chegou a hora de revisar os benefícios ocultos desse personagem. O comentário desata ideias reveladoras para João. Começa a falar com entusiasmo, finalmente, reconhecendo que geralmente colocava a culpa nos outros. Não atribuía a si o que acontecia com ele. Sempre alguém ou algo era culpado. Preciso mudar, diz sem que o incentivemos. Finalmente, murmura sua terapeuta. O despertamos. Então se lembra de palavras de sua mãe, que não quis ser absorvente como a mãe dela, a avó de João. Finalmente uma lembrança de algo dito pela mãe. Comemoramos de verdade. Ele também acrescenta que a mãe dizia que João era igual a ela. Isso nos faz pensar, e compartilhamos com João, que talvez ele tenha ficado preso na armadilha dessa mãe, sustentando um olhar na direção dela. Essa mãe não falava, João apenas olhava para ela, para seu silêncio, sua tristeza ou sua ira. Enfatizamos o desamparo do qual ele provém, como fica suspenso no ar sem ser registrado, sem palavras e sem registro pessoal do que quer, pode ou precisa. Ninguém lhe pergunta, ninguém o nomeia, portanto não existe necessidade ou desejo algum. João diz que está surpreso ao ouvir isso. Respondemos que não estamos inventando nada, que só estamos colocando palavras no que aconteceu. Então reflete. Será que, sendo fiel ao meu personagem, vou usar isso que você está me dizendo para colocar a culpa em minha mãe? Comemoramos esse insight. Pelo menos começa a se dar conta de seu automático. Sua passividade lhe dá o direito de não ser responsável por si mesmo. À medida que torne isso consciente, ele decidirá se deseja permanecer nessa pulsão. Continuamos a cronologia. Patrícia não se dá bem na Espanha, não reconhece em seus estudos, tem de voltar a cursar matérias que já concluíra na Venezuela. Enfim, ela é ativa e não se detém diante dos obstáculos. Os pais de João não a acolheram bem. Perguntamos se ele fez algo em favor de Patrícia. Não. Voltamos a mostrar que ele traz a esposa ao país e não consegue sequer defendê-la da agressividade de seus pais. Realmente tem pouquíssimos recursos emocionais e até agora se acomodou a essa realidade. Começa a vislumbrar sua mãe como controladora, seu pai como rígido e xenófobo, e vê a si mesmo como submisso, anulado e desvitalizado. Aparentemente. Patrícia tinha-lhe mostrado em muitas ocasiões a atitude de seus pais, mas João sequer conseguia admitir isso. Chama nossa atenção e dizemos, finalmente começa a chorar. É forte acolher o choro de um homem nos encontros terapêuticos, mas nesse caso se trata de uma liberação, porque é o jorro evidente de um menino contido, preso ao silêncio de uma mãe, defensor ferrenho do controle materno e morto de medo. Confessa que acaba de aceitar aquilo que Patrícia lhe mostrava.
Então, nos diz que Patrícia decidiu voltar a seu país de origem. Ele não discutiu, não reagiu, não pediu que ficasse, nem lhe ofereceu nada. Dizemos que continua fiel a seu personagem. Patrícia deseja, mas ele não deseja nada. João reage e diz que acaba de decidir tomar um avião e se encontrar com ela. Muito bem, que seja, mas que se ative, que seja responsável, que pegue sua vida nas mãos e decida por si próprio. Dizemos adeus. Alguns dias depois, ele nos mandou um e-mail para avisar que estava viajando para a Venezuela, que se sentia feliz com a decisão, que não sabia se Patrícia ia querer reatar a relação com ele, mas estava disposto a ver o que o futuro lhe reservaria. Respondemos que tentasse contar a ela o pouco que tinha compreendido sobre si mesmo nesses 2 encontros terapêuticos, e que, estando na Venezuela, poderia voltar a se comunicar conosco, porque o mundo globalizado tem isso. Onde houver um computador e uma conexão à internet, podemos acompanhar. Recebemos um rapaz que chegou sem palavras, sem expressão, sem registro, passivo e submisso. E agora damos adeus a um jovem que tem algumas coisas a dizer. A função das palavras que descrevem realidades internas. Não gostaria de ser repetitiva, mas um dos aspectos complexos para aprender a construir biografias humanas é a capacidade de inventar palavras que nomeiem tudo aquilo que não foi nomeado por quem detinha o discurso oficial. Palavras que descrevam realidades internas passadas, contraditórias, infantis, negadas ou sublimadas. Por isso é tão importante, do meu ponto de vista, nomear tudo que não foi nomeado. A palavra exata e pertinente dá um sentido exato à profusão de sensações ambivalentes, que não podem existir porque estão desorganizadas e, sobretudo, porque contradizem o local de identidade que nos dá refúgio. Por exemplo, se somos reprimidos em relação à sexualidade, não conseguiremos nomear a excitação feroz que se apodera descontroladamente de nós em relação a alguém que nos deixa loucos, literalmente, e inflama locais inexplorados de nossa pele. Não há palavras em nosso lexo emocional para explicar isso. No entanto, se alguém as nomear, poderemos identificá-las. No caso de uma realidade tão frequente quanto o desamparo emocional durante a infância, é óbvio que ninguém nomeou uma coisa assim. Com certeza nossa mãe não nomeou, nem nosso pai, nem nenhum adulto próximo. O desamparo emocional, os maus tratos, o abandono, o abuso em todas as suas formas, a solidão durante a infância, a sensação de injustiça, o medo, as fobias e todas as evidências de falta de amor, solidariedade e refúgio serão palavras que mais utilizaremos na montagem de praticamente todas as biografias humanas. Às vezes pode ser repetitivo. Claro que em cada história o abuso e os maus tratos se apresentam de maneiras distintas, mas compete aos profissionais registrá-los, localizá-los no cenário e nomeá-los. Uma vez que a consultante ouve palavras às quais nunca antes tinha dado um significado transcendental, saberá rapidamente se correspondem à sua realidade interna ou não. É algo automático, porque não importa se relegou à sombra suas experiências. A sombra não é o lugar no qual as vivências desaparecem. Simplesmente é um refúgio no qual podem permanecer, aguardando atrás da tela, até que são convidadas a participar da festa. Todo o trabalho de indagação pessoal dá a chave, o sinal, ou toca de alguma forma a campainha para que esse aspecto apareça de maneira mais visível. Do meu ponto de vista, é importantíssimo não só nomear aquilo que vamos percebendo, que espera ser nomeado, mas também é imprescindível ser especialmente cauteloso. Não se trata de interpretar. Não estamos interpretando algo que quem nos consulta não sabe. Nem estamos tirando teorias grandiloquentes da cartela. Estamos apenas colocando palavras em algo que a pessoa diz sem saber que está dizendo. Por exemplo, se um consultante se lembra com riqueza de detalhes de tudo que preocupava a mamãe, nós colocaremos palavra nesse olhar para si mesma de mamãe e nesse olhar para a criança que a pessoa à nossa frente foi. Não estamos interpretando nada. Estamos nomeando com palavras novas algo que o indivíduo já disse, amparado em seu discurso do eu iludido. Pessoalmente, as interpretações de que nós, terapeutas, nos valemos para desconcertar o consultante me deixam muito nervosa, porque geralmente estão baseadas em nossas opiniões, juízos, estudos minuciosos sobre outros autores,
pensamentos e moral que podem ser extraordinários para nosso desenvolvimento, mas que não têm nada que ver com o território do consultante. Não acredito que um terapeuta saiba nada, absolutamente nada que o consultante não saiba. Nossa função é similar à de um diretor de orquestra que tenta ouvir todos os instrumentos, tentando encontrar a melhor melodia do conjunto. Mas não sabemos mais do que o pianista ou o violonista. Não temos opiniões sobre o que cada músico deveria fazer. Apenas trabalhamos para oferecer a cada indivíduo uma visão de sua própria totalidade. Ana e sua filha adolescente. Ana é funcionária pública, tem 40 anos e uma filha de 14, que se chama Milena. É separada do pai de sua filha e vive com outro homem com quem não teve filhos. Mora na parte de trás de uma casa onde também residem sua mãe e seu irmão. Pede a consulta porque já não sabe o que fazer com Milena, que está sempre de mau humor e não aceita seu parceiro atual. Apesar da tentação de dizer que é normal que uma adolescente se mostre de mau humor com a mãe, explicamos brevemente a ela o trabalho de construção da biografia humana. Ela aceita e damos início. Seus pais provêm de famílias numerosas, muito rígidas e autoritárias. A mãe foi dona de casa a vida toda, queixosa e vítima. Tem 2 filhos, a mais velha Ana e o mais novo é Ernesto. A mãe polariza completamente os 2 filhos. Ernesto é mal-humorado, obeso, não gosta de trabalhar e até hoje mora com a mãe. Ana, ao contrário, sempre fez o correto. É boa, trabalhadora e não trouxe problemas. Teve uma infância sem sobressaltos em um pequeno povoado, brincando na rua, tentando não criar problemas para a mãe. Perguntando mais detalhadamente, conseguimos saber que a mãe não só era queixosa, como também passou por muitas tentativas de suicídio. Sobre quem caiu a responsabilidade de cuidar dela? Sobre Ana, claro. Colocamos palavra no que deve ter sido para uma criança acreditar-se responsável pelo desejo de viver de sua mãe. Então, Ana começa a reconhecer e relembrar alguma coisa ligada ao caos que foi sua infância. Já não estamos falando de uma infância normal, nem feliz, mas de algo mais próximo ao que foi sua realidade interior. Perguntamos sobre o pai, mas não aparece em cena. Até agora nomeamos uma menina que faz tudo certo para que a mãe não tenha uma preocupação a mais. E além disso, faz a mãe acreditar que ela é responsável pelo bem-estar materno. Ana chora muito ao ouvir essas palavras. Quero reforçar que nomear e nomear com outras palavras sempre é um eixo importante da construção da biografia humana. Desenhamos um pequeno mapa, com Ana pequena olhando sua mãe, e fazemos com que ela note que não aparece ninguém olhando para Ana. Ela fica pensativa por um momento e analisa que seus aniversários nunca eram comemorados, porque sempre acontecia algum imprevisto com a mãe. E isso confirma o mapa. Mas, basicamente, vamos confirmando que isso que a terapeuta nomeia realmente se encaixa na vivência interna de Ana. Continuamos com a cronologia. Ela termina o ensino médio. Há alguns outros episódios como a mãe, mais ou menos parecidos. A seguir, decide estudar enfermagem, mas exerce a profissão esporadicamente. Aos 22 anos, consegue trabalho como recepcionista em uma empresa importante. Ali, tem sua primeira relação com um homem casado, mas não consegue contar nada significativo. Termina essa relação e, aos 26 anos, conhece Estevão e se deslumbra. Diz que Estevão tinha muita personalidade, era seguro de si mesmo e estava bem situado na vida. Em contraste, ela se sentia ingênua, insegura e complacente. Em poucos meses, ele a pede em casamento. Ela aceita. Ele organiza a festa e decide quem convidar e quem não, deixando muitas de suas amigas de fora. Decide onde vão morar, decide o destino da lua de mel, decide tudo. Ana conta com brilho nos olhos, dizendo que era como estar sonhando. Mas você não existia nessa relação. É verdade, mas nesse momento a única coisa que eu desejava era agradá-lo, como a sua mãe. Não entendo. Ao voltar da lua de mel, Estevão perde o emprego, fica deprimido, se põe de mau humor e Ana só tenta aliviá-lo. Mostramos a ela o mapa e ali, onde estava escrito mamãe, substituímos por Estevão. Não consegue acreditar. Temos a sensação de que ela começa a entender o que estamos mostrando. Até agora, temos uma jovem que procura amor por meio da complacência.
Estevão quer um filho, ela não. Obviamente fica grávida de imediato. Segundo conta, passa por uma gravidez linda. O leitor já sabe a essa altura que teremos de investigar essa informação, porque não acreditamos em nada, em princípio, até que seja confirmado. Chega a data do parto, o bebê vem sentado, induzem o parto. Este não avança e Ana vai para a cesariana. Reiteramos o que vimos até agora. Ela parece estar no lugar de quem nutre ou alimenta o desejo de outro, mas não aparece com um desejo diferenciado. Propomos, durante o encontro seguinte, abordar o nascimento de Milena a partir desse esboço de mapa. Antes de nos despedirmos, pergunta: seria bom se minha mãe viesse fazer sua biografia humana, não é? Sua mãe, que idade ela tem? 80, mas coitada, passou por tantas coisas na vida. Mostrando o mapa, por favor, Ana, vamos deixar de olhar para sua mãe por um tempo e focalizar em você e em Milena, que é sua filha. Foi um choque. Logo se recompôs e fez umas piadas sobre si mesma, consciente do que acabava de acontecer. No encontro seguinte, chegou 1 hora atrasada. Então houve pouco tempo para avançar no trabalho. Distraiu-se quando vinha de trem e passou da estação. Muito bem, é seu tempo, seu dinheiro e sua disponibilidade. Foi um encontro forçado, já que Ana quase não conseguia emitir uma palavra. Tentamos detectar o benefício oculto do personagem complacente, mas que ao mesmo tempo não se responsabiliza por nada. Não deseja, portanto não assume nenhuma responsabilidade. Refugia-se em um lugar infantil. É a que não sabe, não ambiciona, não decide, portanto delega a maturidade e as dificuldades a alguém que resolva. Ao colocar palavras nessas primeiras suspeitas, Ana ficava com a mente em branco, e o trabalho em conjunto se torna mais difícil. Então decidimos ir evocando lentamente a época em que Milena era bebê. Ana não se lembra de quase nada, se chorava, se dormia muito ou pouco, não se lembra das visitas ao pediatra. Só lembra vagamente que Estevão a infantilizava e mostrava tudo que ela era incapaz de fazer. A sexualidade, reconhece, tinha sido muito pobre e empobreceu ainda mais depois do nascimento de Milena. Mais ou menos nesse momento, ela suspeitou que o marido tinha uma relação com outra mulher. Efetivamente, anos depois, Estevão legalizou essa relação e a seguir teve 2 outros filhos. Perguntamos a ela se nesse momento encarou Estevão, se falou sobre o assunto. Não. Voltamos a confirmar o personagem de quem não sabe nem toma conhecimento. Apesar de ter formulado muitas perguntas sobre sua maternidade com o bebê pequeno, Ana quase não tem registro de nada. Volta a trabalhar depois de 3 meses e deixa a menina aos cuidados da mãe, que lhe diz diariamente que ela não serve para nada, que é uma mãe ruim e que Estevão vai deixá-la. Ou seja, Estevão e a mãe a infantilizam e Ana se acomoda nesse papel. Entrega sua filha à própria mãe, que tão pouco se responsabiliza por si mesma. Com 1 ano da menina, Estevão sai de casa e Ana vai morar na casa da mãe. Estevão formaliza rapidamente sua união com a atual mulher e leva Milena vários dias por semana para morar com eles. Ana não questiona nada. Ela começa a chorar dizendo que Estevão foi tirando a filha dela. Mostramos a ela que, na verdade, ela a foi entregando. Nesse mesmo ano, conhece Carlos, seu atual companheiro. Tratamos de apresentar um panorama realista. Ela concentrando sua libido em um homem a quem acabava de conhecer. Uma criança de 1 ano de quem não tem registro. Um ex-marido com uma mulher que tomam conta da menina várias vezes por semana. E ameaçam tirar a menina dela por completo. Possivelmente esse casal tomava conta de Milena com mais maturidade do que a Ana. A questão é que à medida que os anos passam, Ana trabalha cada dia mais e Milena passa mais tempo na casa do pai. Na verdade, de segunda a quinta está na casa do pai e nos finais de semana com Ana. Perguntamos sobre o que acontecia com Milena em todo esse tempo, se ia ao jardim de infância, como começou a escola primária e, de maneira gritante, Ana sabe muito pouco. A terapeuta diz claramente que essa ingenuidade esconde um nível de violência invisível muito alto. Quando alguém está ao lado de um indivíduo que nunca toma conhecimento de nada, a impotência e a ira crescem sem limites. Nesse momento, toca o celular dela. A terapeuta lhe faz um gesto, convidando-a a atender se quiser. Ouve-se o choro incontido de Milena, explicando que o pai não lhe dá permissão para ir a uma festa,
que nessa casa todos estão brigados com todos, que quer voltar para a casa da mãe. Ana ouve sem emitir um ruído, incapaz de oferecer-lhe uma palavra de alento, uma ideia ou uma proposta. A terapeuta sugere que ela vá imediatamente até onde está a filha. Ao desligar, Ana diz que Milena não tem limites e que então ela não sabe mais o que fazer. A essa altura, o nível de infantilidade, incapacidade e falta de recursos internos dessa mulher de 40 anos é assustador. Dizemos isso e dizemos que nosso trabalho vai se concentrar em apoiá-la para que amadureça internamente. A decisão é dela. Dizemos a ela claramente que enquanto ela fez sua vida, encontrou outro parceiro, estudou, se divertiu e trabalhou, houve uma menina que durante 14 anos viveu um calvário, sozinha, com um pai visivelmente abusivo e uma mãe entregadora. Durante o encontro seguinte, Ana dá mostras de seus primeiros registros da entrega da filha. Conta algumas histórias que mostram como Milena cuida da mãe, invertendo os papéis. Temos de trabalhar para que Milena volte a ocupar seu lugar de filha, que merece ser cuidada. Vamos percorrendo, com tropeços e muitas faltas de lembrança, a realidade de Milena enquanto era criança. Formulamos perguntas bastante concretas e variadas sobre todos os aspectos da vida de uma adolescente. Mas Ana não sabe praticamente nada da vida da filha. Fazemos que ela note isso. Propomos que arranje algum encontro a sós com Milena e tente escutar algum pedido. Perguntamos se sente-se capaz. Acredita que sim. Despedimo-nos. No encontro seguinte, vem preocupada, porque seu parceiro Carlos se dá muito mal com Milena e ela não sabe o que fazer. Suspeitamos que a Ana, que olha sempre para o outro lado, a geradora das brigas e discussões. Acontece que deram de presente a Milena um cachorrinho e perguntou à mãe se poderia levar à casa dela. Ana aceitou sem consultar Carlos. O fato é que ele detesta cachorros. Então, rapidamente um conflito se instala, aparentemente por causa do cachorro. Perguntamos mais exaustivamente sobre o papel de Carlos dentro dessa casa e aparece bastante impreciso. Ana sabe perfeitamente que seu marido não tolera cachorros. No entanto, não lhe ocorreu perguntar o que ele achava de trazer um animal ao lar que compartilham. Cessam os comentários. Mostramos a ela como nesse aparente não tomar conhecimento de Ana, é ela quem instaura um conflito entre a filha e o marido, e então lava as mãos, dizendo que não sabe o que fazer. Coloca Milena no lugar da adolescente terrível e o próprio marido no lugar de menino deficiente, sem voz nem voto dentro da família. Nomeamos isso claramente para colocar palavras ao funcionamento que atua, mas ninguém registra. Ela, então, continua com mais queixas. Milena está gorda, não para de comer, não quer ir para a casa do pai, não se importa. Dizemos que não estamos dispostas a ouvi-la. Milena é uma menina de 14 anos, madura, que implora por atenção, respeito e apoio. E tudo que recebe é uma mãe que olha para o outro lado. Então Ana chora muito. A abraçamos. Dizemos que esse trabalho é extremamente difícil, mas temos a obrigação de nomear a realidade como é. Que existe uma garota sofrendo de enorme solidão e não há tempo a perder. Dizemos que, na verdade, já respondemos seu motivo de consulta. Ela queria descobrir por que Milena estava sempre irritada. Já sabemos. Podemos deixar aqui o trabalho ou continuar. Ana, muito emocionada, diz que se dá conta de que não quer mais entregar a filha, quer recuperá-la. Perguntando mais especificamente sobre a vida cotidiana de Milena, sabemos que vai de táxi todas as manhãs sozinha para o colégio. Perguntamos a Ana por que não a acompanha. Olha com cara de assombro, não tinha passado por sua cabeça. Sugerimos que proponha acompanhá-la toda manhã, para ver se Milena aceita. Sugerimos também que fale com Carlos sobre o cachorro, e que conversem juntos até encontrarem uma solução que respeite a todos na casa. E encaminhamos a saída com uma tarefa muito concreta para realizar. Na semana seguinte, ela nos conta que Milena riu da cara dela quando se propôs a acompanhá-la ao colégio pela manhã. Disse diretamente que aquilo era brincadeira, que sabia perfeitamente que não conseguiria sustentar essa intenção por mais de 2 ou 3 dias. Que sábias são as crianças e os adolescentes. Milena tinha razão. Tem uma mãe inconsistente. E chegaram a um acordo em relação ao cachorro? Carlos falou com Milena. Por que Carlos e não você que é a mãe? Ana fica muda, como uma criança pequena. Voltamos a mostrar o personagem da menina ingênua que não se responsabiliza por nada
e os desastres que produz a seu redor, sobretudo em sua filha, que se vê obrigada a assumir o papel de quem decide, sabe e se responsabiliza. Ana promete a si mesma acompanhar a filha ao colégio todas as manhãs, aconteça o que acontecer. Damos nosso estímulo, dizemos que seria um grande movimento, concreto, cotidiano, silencioso e contundente. E que nosso trabalho é acompanhá-la nesse processo invisível, mas poderoso. Nos encontros seguintes, começa se queixando de Milena. A profissional desarma suas queixas, torna a colocá-la no lugar de ser parcialmente responsável. Depois de deixarmos o panorama bem estabelecido, como se fosse um ajuste de cada vez, retomamos o trabalho. Acontece que Milena quer acompanhar a mãe em nossos encontros. Ana diz a ela espontaneamente que isso não é possível. A terapeuta pergunta por quê. Fica muda novamente. Dizemos que se Milena quer acompanhá-la, é porque percebe que algo está acontecendo nesse local, algo que beneficia a todos. Parece que Milena sente que aqui há um espaço nutritivo e, obviamente, deseja participar. Propomos que ela convide, por que não? Nosso objetivo está centrado em tirar Ana de seu papel de criancinha pequena para assumir seu lugar de adulta e mãe. Todo espaço que quiser ser ocupado para pensar mais em favor de todos é bem-vindo. Realmente, no encontro seguinte, Ana surge com a filha. Milena estava um pouco intimidada. Sua cabeça doía. Estava irritada porque tinha ido mal em uma prova do colégio. Mas pouco a pouco foi ganhando confiança. A profissional pergunta se ela sabe do que se trata esse espaço. Diz que a profissional é alguém que está ajudando sua mãe. Dizemos que é isso mesmo, que sua mãe está procurando ajuda para tentar se relacionar melhor com ela. Então Milena se põe a chorar. Por alguns instantes, são soluços que a deixam sem respirar. Milena tem um pouco de sobrepeso, é muito inteligente, vivaz, sensível e, desde já, sobreadaptada. Também está muito irritada com a mãe. Então começamos a falar sobre vários assuntos, a saber, seu vínculo com a mãe. Milena diz, ela nunca está, e quando está, se desentende comigo. Toda vez que preciso dela, não consigo localizá-la pelo celular. Mamãe chega atrasada em todo lugar. Chora e chora. Ana tenta se defender, mas não contradiz a filha. Também fala sobre sua relação com Carlos. Com Carlos não existe vínculo. É horrível conviver com uma pessoa que nem fala com você. Desculpe, ele só fala comigo para gritar. Ana tenta defender Carlos. Milena não aceita desculpas. Conta também uma situação de enorme abuso emocional por parte de sua avó e do tio materno. Sobre seu vínculo com eles, diz: não suporto os dois. Minha avó é cansativa com tantas queixas. Talvez tenha razão, está velha e minha mãe delega muitas coisas a ela. Mas não é para mim que ela tem de reclamar, não é, mami? Vira o rosto, olhando ironicamente para a mãe. Meu tio é um boa-vida. Leva a namorada e a filha de 12 anos todos os fins de semana para dormir na minha casa. A menina dorme no meu quarto. Eu tenho que aguentar. Mamãe não diz nada. E outra vez olhando para a mãe. Nem pergunta se pode vir com toda essa gente. Não sei como você aguenta isso, mamãe. É a nossa casa. Ana fica muda. Sobre a avó Lúcia, paterna, é a única pessoa com quem me sinto bem. Me conhece, sabe como sou. Sempre me dá amor. Então começa a soluçar com muita angústia, até não conseguir mais articular uma só palavra. Ana fica muda e paralisada. A terapeuta espera até que Milena consiga parar de chorar e começa a nomear com palavras simples coisas sobre a história de mamãe, sobre como foi sempre ser tratada como criança, coisa que não facilitou para tomar conta da própria vida. Mas acrescenta também que é uma mulher cheia de ternura e muito corajosa, que quer retomar o leme de sua vida e recuperar com ela o tempo perdido. Sabe que é responsável por muitas coisas que aconteceram, mas também é verdade que sempre gostou muito dela e por isso agora está fazendo esse trabalho, que não está sendo nada fácil para ela. Milena olha para a mãe com olhos grandes, como se pela primeira vez seus sentimentos encaixassem em palavras. Milena vai se acalmando à medida que ouve palavras cheias de compreensão e carinho. Para terminar o encontro, o profissional pergunta a Milena se tem algum pedido especial para a mãe. Milena não hesita e diz: mamãe, você já sabe que quero tirar férias com você. Nós duas sozinhas, uma vez na vida, você e eu. Muito bem. O pedido foi claramente formulado.
Despedimos-nos delas, esperando que uma vez na vida Ana consiga atender a esse pedido concreto de sua filha. Dizemos que a maturidade de Milena é flagrante e que consegue se expressar com simplicidade e contundência o que acontece e o que espera. Com uma mãe tão infantil, sua única opção é assumir o papel de madura. Nosso trabalho estará centrado em colocar em jogo as capacidades altruístas da mãe, para que a adolescente possa desempenhar o que lhe cabe. Um período de exploração, diversão e relação entre pares, sem ter de cuidar da mãe. No encontro seguinte, Ana conta com alegria e esperando nossa aprovação, que já comprou um pacote de férias, que inclui uma semana no hotel, com alimentação, no destino que Milena queria. Mas com um detalhe, incluiu Carlos. A profissional pede para ela parar, olha para ela, pergunta a Ana o que acha que está fazendo. Ana não entende, está feliz, sentindo que cumpriu o combinado. A profissional volta a mostrar que ela não consegue concretizar um único pedido de sua filha adolescente. Passar uma semana sozinhas, ou seja, que a mãe lhe dedica um tempo exclusivo. Infantilmente, compra as férias para os 3, respondendo a seu próprio desejo, não ao de sua filha. Ana não dá importância. A profissional insiste. Explica que dessa maneira, Milena saiu perdendo de novo. Ana, com seus atos inocentes, diz à filha mais uma vez que não está interessada em satisfazê-la. Ao contrário, teria sido uma demonstração de autonomia emocional falar com Carlos e explicar a ele que pela primeira vez na vida queria tirar férias com a filha, as duas sozinhas, para se dedicar completamente a ela, porque está precisando. Isso era tudo que precisava fazer, mas ainda se refugia em sua personagem de criancinha inocente que não se dá conta do que faz. Não fez o movimento. Deixamos isso bem claro, e a partir do papel profissional, como hipótese clara, apenas insistiremos para demonstrar a mesma dinâmica várias vezes enquanto a consultante estiver disposta.